Minas Gerais tem solução! Meus caros amigos, minhas caras amigas, muito boa tarde a todos. Cumprimento muito especial e peço a permissão do presidente Lula para começar assim. Cumprimento muito especial aos prefeitos, às prefeitas, aos vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, vereadoras. Mas eu quero dizer, primeiramente, da missão que nos é dada como políticos de Minas Gerais. O nosso estado de Minas é o estado que tem o maior número de municípios no Brasil. 853 municípios, quiçá o estado com o maior número de municípios do mundo. Portanto, Minas é um país, é um estado de grande complexidade, constitui, inclusive, como muitos interpretam, uma síntese do que é o Brasil. Por vezes, para se entender o que o povo brasileiro quer, basta uma pesquisa bem feita em Minas Gerais para se depreender aquilo que o povo brasileiro compreende, porque o norte de Minas tem uma característica, o sul de Minas tem uma característica, o Triângulo outra característica, os vales do Jequitinhonha, do Mucuri, outra característica, que constituem, presidente Lula, essa síntese do que é a brasilidade, do que é a vontade do povo brasileiro. Portanto, essa complexidade nos impõe a todos nós políticos mineiros, deputados estaduais, federais, senadores, uma responsabilidade grande de sermos municipalistas. Quase uma obrigação de sermos municipalistas. A cada discurso, a cada pronunciamento, a cada iniciativa, nós temos sempre o objetivo de valorizar naquilo que o Constituinte concebeu como o arcabouço do Brasil na união entre estados, Distrito Federal e municípios, de priorizar esse pilar que são os municípios onde a vida das pessoas acontece. E eu fico muito feliz nessa minha trajetória de vida pública, como deputado federal de um mandato e depois como senador da República, de ter conseguido fazer no Senado Federal, inclusive nos meus 4 anos como presidente do Senado, e o Alexandre Silveira, em determinado momento conosco na bancada do Senado Federal, após a assunção do ministro Anastasia ao cargo de ministro do TCU, meu caro Alexandre, nós fizemos algo extraordinário que nunca havia sido feito na história do Senado Federal, que completou em 2024 200 anos de história. Nós abrimos o Senado Federal para os prefeitos e para as prefeitas de Minas e do Brasil. Eu me lembro que em um só ano, eu e o então senador Alexandre recebemos mais de 800 prefeitos, independente do partido que pertenciam, independente da linha ideológica que defendiam, porque compreendíamos que essa nossa obrigação de defendermos os municípios de Minas nos impunha essa abertura da Casa Alta da República para que os municípios fossem lá representados por aqueles que foram eleitos pelos seus concidadãos, para poder levar suas reivindicações das mais diversas. Não só máquinas como as que nós estamos aqui entregando hoje, mas ideias legislativas para melhorar a vida dos municípios. E sobre isso eu também gostaria de pontuar, meu caro senador Hélio Costa. Nunca se teve, nesse período nosso, tantas aprovações legislativas de projetos de leis e emendas constitucionais em favor do município como nesse período, nos últimos 8 anos da existência da República. Emendas constitucionais das mais diversas, a emenda constitucional número 100, número 105, número 108, número 113, número 119, todas elas focalizando a necessidade de prefeitos e prefeitas municipais. Alterações legislativas das mais diversas, inclusive a atualização de uma lei de improbidade administrativa que impunha uma responsabilidade objetiva e criminalizava agentes públicos de maneira absolutamente desmedida e que era uma reivindicação da Associação de Municípios. Mais recentemente, todos que estão aqui vão se lembrar, especialmente aqueles que foram reeleitos em 2024, da obra que fizemos a partir do Congresso Nacional, da desoneração da folha de pagamento das prefeituras, reduzindo de 20% para 8%, que salvou as finanças de muitos municípios do Brasil, para poder realizar política pública, para sobrar dinheiro para asfalto, para sobrar dinheiro para merenda, para sobrar dinheiro para equipamento público, para pagar a folha de pagamento em dia.
foi uma obra conjunta que fizemos no Congresso Nacional, com um alinhamento com o governo federal, com uma reoneração agora gradativa, mas que significou um grande alento aos municípios mineiros, aos municípios brasileiros. Eu seria capaz aqui, ao longo da tarde, presidente Lula, e não vou fazê-lo, evidentemente, mas de citar todas as obras do Congresso Nacional em favor do municipalismo dos municípios de Minas e do Brasil. Muitas coisas foram realizadas e eu queria pontuar algo que considero fundamental, presidente Lula, e quando o senhor me disse se eu falaria lá em Mariana, eu disse que não falaria lá para poder falar em dobro aqui. E o senhor falou muito bem, presidente Lula, o senhor fez, eu recomendo que todos peguem o discurso do presidente Lula em Mariana hoje, que foi o mais extraordinário discurso que eu presenciei do presidente Lula, defendendo, sobretudo, aquela que é a sua principal causa, que são os pobres do Brasil. Então, vale a pena recorrer aos ensinamentos do presidente Lula na data de hoje. Mas eu queria dizer sobre a política de Minas Gerais, sobre o momento que nós estamos vivendo, de um certo decréscimo, de quebra de liturgia, de movimentos antipolítica, de movimentos de negacionismo. E todos aqui eleitos sabem o quão importante é o poder do voto, da vontade popular e da representação política. Mas nós vivemos tempos difíceis em que essa negação fomentada, sobretudo pelas redes sociais absolutamente sem limites, uma liberdade de expressão que de tão sem limite se torna irresponsável, eu queria invocar, meus caros amigos e minhas caras amigas, a política de Minas Gerais e as tradições políticas do nosso estado de Minas Gerais. Um estado que deu ao Brasil Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que lutou pela liberdade e pela nossa independência. Um estado que deu ao Brasil um Juscelino Kubitschek, que foi exemplo de desenvolvimento econômico, progresso, interiorização, industrialização do nosso país. Um estado que deu para o Brasil Tancredo Neves, que foi um indutor da redemocratização para que tivéssemos democracia no país após um período de inegável ditadura militar, em que pessoas foram perseguidas, assassinadas, torturadas. E tivemos em Tancredo Neves a altivez de poder defender a democracia e restabelecê-la, dando a sua morte em favor do Brasil para que tivéssemos uma democracia. Um estado que deu ao país Itamar Franco, um homem ético, íntegro, cujo governo permitiu que tivéssemos estabilidade monetária, um plano econômico, que colhemos os frutos até hoje, e o presidente Lula, logo após o presidente Fernando Henrique, ao sucedê-lo, teve o espírito público de reconhecer que o Plano Real precisava ser mantido, aprimorado e melhorado. Então, um estado que deu ao Brasil Tiradentes, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Itamar Franco e tantos outros que eu poderia citar aqui, é um estado que tem uma tradição política própria do diálogo. Dilma Rousseff, me permita. E eu dizia agora há pouco, e todos sabem, da minha disputa eleitoral com a presidente Dilma Rousseff em 2018 para o Senado Federal. E nós não compreendíamos que essa diversidade, que de minha parte e da parte dela sempre foi muito respeitosa, muito educada e muito propositiva, nós jamais pensávamos, presidente Lula, que essa diversidade entre mim e a presidente Dilma naquela eleição de 2018 poderia hoje se transformar numa diversidade pautada no ódio, na falta de educação, na falta de diálogo, porque, no final das contas, essa diversidade entre mim e a presidente Dilma, a presidente Lula, a defesa da democracia nos uniu, e uniu a todos a favor do Brasil. Esse Estado, que tem essa tradição política de construir, de dialogar, de desenvolver, de progredir, de defender a liberdade, não pode se contentar com a política feita através de um videomaker de TikTok ou de rede social. Definitivamente, a negação, o negacionismo
Definitivamente o populismo, a demagogia, a cooptação através da lacração de rede social tem tornado a política cada vez menor, cada vez menos expressiva e menos resolutiva para a vida das pessoas. Eu fico a imaginar se estivesse hoje vivo Juscelino, Tancredo e tantos outros vendo o que está acontecendo na política através da política do espetáculo, da política circense, que absolutamente é esvaziada de espírito público e de realizações efetivas para municípios, para pessoas, para instituições. Eu fui muito agredido, presidente Lula, durante 4 anos como presidente do Senado Federal. Eu nunca imaginei que aquela cadeira tivesse também essa característica. Eu sabia da responsabilidade dela, eu sabia da necessidade de cumprirmos a liturgia, de defendermos uma casa de 200 anos de história, do meu compromisso com os princípios constitucionais, mas não imaginava que pudesse ser tão atacado, tão ofendido, a ponto até de ameaças serem desferidas a mim, a minha família, as pessoas próximas. Mas algo me fez compreender que isso era um fardo que eu precisava carregar. E a única coisa que eu não podia me render era esse tipo de iniciativa, porque havia um país inteiro dependendo da preservação da democracia, e isso se daria através da presidência do Congresso Nacional. Enquanto me agrediam ou enquanto negavam a gravidade da Covid-19, quando alegavam que vacina não fazia bem para a saúde, nós estávamos sentados e trabalhando no Senado Federal para conceber num projeto de minha autoria a lei das vacinas, que permitiu que o Brasil tivesse vacinas para salvar pessoas. E é lamentável que não tenhamos feito isso antes, porque se tivéssemos, desde o primeiro momento, uma união nacional em torno desse tema da Covid-19, muitas vidas poderiam ter sido salvas naquele instante, naquela tragédia que assolou o Brasil. Enquanto muitos criticavam e faziam seus vídeos, suas lacrações em redes sociais, nós estávamos trancados com a Câmara dos Deputados, com as consultorias legislativas, ouvindo a sociedade brasileira, meu caro Reginaldo Lopes, para entregar ao final de 2023 a promulgação de uma emenda constitucional da reforma tributária do Brasil. Há 30 anos se tinha expectativa da reforma tributária e nós estávamos lá trabalhando para gerar o resultado da entrega da reforma tributária para o Brasil. Enquanto faziam demagogia à torta à direita, nós estávamos a defender 81 municípios de Minas Gerais para incluí-los no rol de atuação da SUDENE, o que transformou, e certamente há municípios aqui alcançados por esse projeto que votamos no Congresso Nacional para a inclusão dos municípios na área da SUDENE. Enquanto faziam seus vídeos, nós estávamos trabalhando, ministro Alexandre, para que o reservatório do Lago de Furnas pudesse se encher para garantir turismo, lavoura, produção, bem-estar para inúmeros municípios, inclusive do Ideraldo, lá em Boa Esperança, para poder garantir que a política energética, a política hídrica pudesse garantir os reservatórios de água. Enquanto nos criticavam, nós trabalhávamos por uma causa de mais de 20 anos, para trazer para Minas Gerais um Tribunal Regional Federal, sendo Minas o único estado a ter um Tribunal Federal só seu, o TRF-6, uma entrega depois de 20 anos de luta para que isso acontecesse em Minas Gerais. Quando estavam a nos criticar e a nos ofender, nós sentávamos para poder colocar os municípios de Minas no mapa do orçamento público federal do Brasil. Como vocês são testemunhas que os municípios passaram a ter um tratamento junto ao governo federal mais adequado e mais proporcional ao tamanho de Minas Gerais, que corresponde a 10% da população do Brasil, a 15% dos municípios do Brasil, e não pode ficar alijado do orçamento. Uma luta nossa, ministro Alexandre, para que Minas pudesse ter o respeito devido. Enquanto nos criticavam e nos ofendiam, nós sentávamos com o presidente Tadeu e com os deputados estaduais e os deputados federais para poder resolver um problema que foi criado por muitas pessoas, e não fomos nós,
que é o problema da dívida do Estado de Minas Gerais com a União de 165 bilhões de reais, quando se propunha um programa que só sacrificava servidores e servidoras públicas de Minas Gerais, com entreguismo absoluto para a iniciativa privada de nossos ativos, sem se dar solução à dívida do Estado. Criamos uma lei complementar, aprovamos o Propag e hoje cabe ao governo do Estado poder fazer com que isso seja efetivado para salvar Minas Gerais da falência e poder recuperá-lo e reconstruí-lo para que tenhamos o mínimo de bem-estar no nosso estado de Minas Gerais. Enquanto o presidente Lula se fazia desfile de tanque de guerra na esplanada dos ministérios para intimidar as instituições do Judiciário e do Legislativo, eu, como presidente do Senado, votava uma lei que revogava a Lei de Segurança Nacional e criava a defesa do Estado Democrático de Direito, que permite punir quem atentar contra a democracia e o Estado de Direito do nosso país. E entregamos esse diploma legal que permite que qualquer um que queira flertar com o autoritarismo, com o retrocesso democrático, responderá criminalmente por suas atitudes, graças a essa nossa iniciativa. De todas essas iniciativas, enquanto nos criticavam, ministro Alexandre, enquanto nos ofendiam, ministro Alexandre, e que nós trabalhamos muito para realizar por Minas e pelo Brasil, o que eu mais me orgulho, presidente Lula, é de esta causa toda, ao longo de 4 anos, confundir a minha trajetória política com a defesa da democracia do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter defendido a democracia do Brasil. E se isso me custou eleitoral, politicamente, pessoalmente, familiarmente, era o que me impunha a fazer, porque a política de Minas tem a tradição desta defesa. A defesa do Estado de Direito, a defesa da democracia, a defesa da tolerância, a defesa do equilíbrio. É nisso e com isso que nós somos forjados e é isso que a política de Minas tem a entregar ao Brasil. Nós precisamos reconstruir o nosso Estado. Nós precisamos reconstruir as nossas estradas e a nossa logística. Nós precisamos reconstruir os nossos equipamentos públicos. Nós temos que melhorar urgentemente a autoestima do Estado de Minas Gerais, que precisa estar inserido nas grandes discussões nacionais. E isso se faz, meus caros amigos, minhas caras amigas, com a política. Não é com a negação à política, não é com a negação à ciência, não é com a negação à história do Brasil. Portanto, eu gostaria de invocar esse compromisso público-político para que estejamos unidos nesta reconstrução do Estado de Minas Gerais através da política com P maiúsculo e de qualidade. E para encerrar, eu queria dizer, abusando do tempo, e peço desculpas ao presidente Lula, eu queria dizer que este evento para 301 municípios, eu quero afirmar que há outros 552 municípios que obviamente merecerão toda a nossa atenção, todo o nosso apreço às suas demandas. Infelizmente, nós temos que escolher uma primeira etapa. Essa primeira etapa contempla os municípios que aqui estão, num programa que foi a mim apresentado pelo ministro Carlos Favro e que, numa construção política muito sadia entre Legislativo e Executivo, conseguimos, através da Comissão de Agricultura do Senado Federal, reservar um recurso para sustentar esse programa que seguramente, e depois cada um dos senhores e das senhoras me dirão, o quão transformador foi para cada município levar uma máquina de grande porte como essa para poder dar mais acessibilidade, mais dignidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos da cidade, dos cidadãos da zona rural. Portanto, é essa a nossa intenção, atender todos os municípios de Minas Gerais, e eu sei que esse é o compromisso do governo federal. E para encerrar mesmo, eu citei Tiradentes, citei Juscelino Kubitschek, citei Tancredo Neves, citei Itamar Franco, cada um com a sua causa, com a sua característica, com a sua importância para a construção de Minas e do Brasil. E eu quero aqui fazer um reconhecimento público a alguém que, pela terceira vez como presidente da República,
tem uma causa muito especial que, a despeito de críticas que possam fazer a ele, e nós somos homens públicos, temos que acostumar com as críticas, mas que absolutamente ninguém no Brasil nega, que o presidente Lula é o presidente que mais se ocupou de defender as pessoas humildes, pobres e carentes desse país. Isso faz dele, não só pelo terceiro mandato, alguém muito especial, que nos confere, meu caro ministro Alexandre, meu caro ministro Fávaro, Paulo Teixeira. O Paulo já é mais antigo, amigo do presidente Lula, mas para nós que o conhecemos mais recentemente, é realmente para nós um grande privilégio poder conviver e ter participado de parte da trajetória política do presidente Lula. Eu não o conhecia, eu o conheci na campanha de 2022, quando ele me visitou gentilmente na residência oficial do Senado. Naquele momento me confortou muito, porque eram muitas as agressões naquele instante, e depois nós descobrimos que, para além de agressões verbais, eram também agressões preocupantes, e o presidente Lula me deu uma palavra de conforto, e ao vencer as eleições eu tive muito orgulho de ser o presidente do Congresso Nacional que deu posse, no dia 1º de janeiro de 2023, a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Eu considero que aqueles que negaram a ciência, que negaram a justiça eleitoral, que negaram as urnas, que não reconheceram o resultado, que queriam implantar uma ditadura no Brasil, encontraram no meio do caminho alguém que foi capaz de preservar a democracia, que foi o presidente Lula, mas também encontrou a institucionalidade da presidência do Senado e da presidência do Congresso Nacional, que em hora nenhuma, em tempo algum, permitiu que esse movimento antidemocrático pudesse avançar no nosso país. Eu tenho muito orgulho dessa defesa, como orgulho tenho de poder ser representante no Senado Federal desse povo maravilhoso, desse estado grandioso chamado Minas Gerais. Muito obrigado.